Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre o eclipse lunar que vai ocorrer no dia 28 de outubro. Tá? Primeira coisa, eu utilizo o zodíaco sideral Ayanamsha Lahiri. Bem, o que é isso? É a base de cálculos. 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam esse zodíaco sideral. Tá? É diferente do que é utilizado aqui no Brasil. Então você vai ter um outro testemunho, um panorama diferente. Isso só vai enriquecer você, tá? Então tem que ter, para acompanhar esse vídeo vocês têm que ter, tá? Duas informações: o signo ascendente e o signo lunar pelo seu mapa védico, astrologia védica, utilizando o zodíaco sideral, tá? Muito bem. Mas antes de qualquer coisa, eu vou contar para vocês o mito pela astrologia védica, para vocês entenderem por que o eclipse não é legal. Não é bacaninha. Aliás, pergunta para alguém que nasceu na hora exata de um eclipse. Os apertos que ela vai passar pelo resto da vida dela. Claro que a vida dela não vai ser apenas um inferno, mas os efeitos disso, isso vai com certeza vai estar muito presente, tá? Bem, vamos lá. Mitologia, tá? Suarbano era uma asura, um demônio, tá? E havia a distribuição. Vishnu resolveu distribuir o néctar da vida para os devas, as divindades. Surya, o sol, e Chandra, a lua, estavam entre os devas. Então vamos pensar assim, havia uma fila para receber esse néctar. Suarbano, antes de existir essa divisão de Rahu e Ketu, nó do norte, nó do sul, era Suarbano, esse demônio, esse asura. Ele estava olhando aquela fila dos devas e falou, pô, eu também quero esse néctar da vida. O que ele faz? Ele subverte as regras, ele cria uma obsessividade, uma obsessão para conseguir aquele néctar, ele oculta a sua identidade, ele trapaceia, ele distorce as coisas para conseguir aquilo que quer. Ok? Depois vocês vão entender por que Rahu tem um pouco desse significado, aonde ele estiver no mapa de vocês. Tá? Então vamos lá. Ele entra na fila, Suarbano, malandramente, entra na fila. Ele fica atrás de Surya e Chandra, todo mundo ali na fila, os devas já conversando, esperando a hora do grande tomar aquele néctar da vida. Eles até conseguiram, todo mundo tomar. Suarbano também conseguiu tomar um pouquinho. Mas Surya e Chandra olharam para ele e falaram assim, vem cá, mas você não é um deva, você é um asura. Peraí, isso não pode ficar aqui assim, pelo amor de Deus, o que é isso, seu pilantrinha? Aí Surya e Chandra denunciam Suarbano e chama Vishnu. Vishnu chega e fala assim, que espertinho, falps, e corta a cabeça de Suarbano. Então, a cabeça, Rahu, se divide do corpo, Ketu. Muito bem. Mas eles já tinham tomado o néctar da vida. Então ficou Rahu e Ketu imortalizados. O problema é que eles ficaram irritados, ficaram com um rancor de Surya, o sol, e Chandra, a lua. O eclipse é uma ação que é realizada, digamos assim, mitologicamente falando, por Rahu ou Ketu contra Surya ou Chandra, contra o Sol ou a Lua. Então, essa ocultação dos dois grahas, dos planetas, vamos chamar assim, graha, na astrologia védica, o Sol e a Lua, são mais importantes no mapa de vocês. Então vocês imaginam uma ação que ela é realizada para ocultar duas forças que são fantásticas. Ou seja, bacaninha não é. Tá? Vamos lá. Lembrando que nesse eclipse, Júpiter estará em conjunção com a Lua. Eclipse lunar, logo a Lua está próximo de Rahu em Áries. E Júpiter também em Áries estará próximo da Lua. Então, Júpiter tem um efeito bastante importante nesse eclipse, tá? Isso é importante. Vocês entenderem, porque Júpiter fala sobre transcendente, sobre espiritualidade, sobre expansão.
tá? Fala sobre viagens, fala sobre o conhecimento, fala sobre uma série de coisas. Então isso vai ter um efeito para todo mundo, porque Júpiter está em conjunção com a Lua, então isso vai interferir para todo mundo. Assim, tem muitos vetores para eu trazer para vocês sobre esse eclipse. O Sol está com Marte e com Mercúrio em Libra, por exemplo. Então Marte e Mercúrio estão combustos, isso é um efeito. Vênus, regente de Libra, está em Leão. Marte em Libra, que é regente de Áries, onde vai ocorrer o eclipse, também tem. Quer dizer, percebe que são muitos vetores? Eu estou dando um panorama geral para vocês que é importante, é legal, mas é muito mais complexo. E isso sem falar em analisar o mapa de vocês especificamente. Saber onde Marte está no mapa de vocês é fundamental para vocês compreenderem o efeito também na vida de vocês. O dispositor do eclipse, ou seja, se o eclipse ele vai ocorrer no signo de Áries, qual é o planeta que rege o signo de Áries? É Marte. Aonde Marte estará no mapa de vocês, no mapa natal de vocês? Percebe? Então, mas ficar com esse panorama que eu vou dar para vocês já é bacana. Vocês vão ter uma noção geral e é legal. Tá bom? Vamos lá. Para você que é ascendente em Áries, ou quem tem Lua em Áries, o eclipse vai ocorrer na sua casa 1, claro. E o que é a casa 1? A casa 1 ela vai falar sobre aquilo que você afirma, da sua legitimidade, daquilo que é muito singular seu. A casa 1 não é você no mapa? Se a casa 4 é a mãe, se a casa 3 são os irmãos mais novos, os vizinhos, a casa 11 os amigos, a casa 1 é você. Então por isso que tem um caráter de uma afirmação de algo muito individual, né? De alguma coisa muito própria sua e não ficar tão refém dos outros. É a casa do seu corpo, a da sua saúde também. Então lembre-se que o eclipse ele traz coisas muitas vezes ocultas de uma maneira às vezes ruim, né? Ele de alguma forma traz uma circunstância difícil para você acordar. É claro, esse aspecto ruim, tudo é para de alguma forma a gente aprender a lidar com as coisas difíceis, maléficas, né? Rahu, que vai estar envolvido no eclipse lunar, é maléfico, é desagradável. Mas a gente sabe que a vida não é apenas feito de coisas benéficas, de coisas agradáveis, tá? Então por isso que o eclipse muitas vezes ele traz essa descoberta, essa coisa que vem à tona, essa necessidade de fazer determinadas mudanças, e isso a um custo alto, tá? Então vamos lá. Então, casa 1, para vocês que têm ascendente e Lua em Áries. Então essa afirmação, essa necessidade de você se perguntar, será que você não está cedendo demais ao que os outros esperam de você? Com relação à tua saúde, será que muitas vezes você não está exagerando? E sempre trazendo o elemento de Júpiter. Lembra que eu falei que Júpiter tem uma influência? Então Júpiter fala sobre transcendente, sobre espiritualidade, meditação, reza, oração, sabe, de desprendimento no sentido de entender que tem algo maior do que o nosso plano material. Então esse aspecto de Júpiter também, de certa forma, ajuda a gente nesse processo. Então o quanto você de repente não precisa trazer um pouco mais para a tua saúde, né? E cuidado com certos exageros, Rahu não amplifica e distorce. Rahu não tem uma certa obsessividade sobre o tema onde ele estiver. Então tome cuidado, de repente está demais, está num excesso. Será que não vale a pena você também se desprender um pouco desse excesso da necessidade da imagem, dessa coisa do corpo? Pensar nisso, né? Para você que tem um ascendente ou a Lua em Touro, o eclipse ele vai ocorrer na sua casa 12. A casa 12 é a casa do desprendimento, ela é a casa das despesas, é uma casa moksha, libertação. Mas é uma casa que fala sobre hospitalização, sobre exílio, sobre terras estrangeiras, sobre perdas. Então, juntando essas informações, é importante você pensar, também é a casa de investimento, sabia? Porque ela é a segunda casa. A casa 2, ela fala sobre bens, né? Sobre alguma coisa que se perpetua.
né? Uma casa que tem esse aspecto, falar sobre dinheiro também é a casa 12. Então, se ela é a segunda casa a partir da casa 11, a casa 12, a casa 11 fala sobre o lucro a partir do seu trabalho, né? Então, a casa 12 ela também fala sobre investimentos, pensar sobre isso, investimentos. Outra coisa, desprendimento. A casa 12 ela é uma casa de perdas, mas ela também é uma casa de caridade. O que você pode fazer, que você pode, de repente, em vez de negociar necessariamente, você doa. Se desprenda daquilo que está prendendo, de alguma forma, daquilo que está fazendo peso na tua vida. A casa 12 também fala sobre viagens, terras estrangeiras. Ou, de repente, você ir para um lugar, não necessariamente uma terra estrangeira, mas distante do lugar onde você nasceu, de repente uma oportunidade para você fazer uma mudança, repensar isso sobre a tua vida, né? Ou um trabalho que envolva, porque também fala sobre os hospitais, sobre manicômios, presídios, lugares onde tem pessoas exiladas. A casa 12 fala disso também. Questões psicológicas profundas que ficam no nosso ponto cego e a gente não compreende muito bem. Então, para os ascendentes ou quem tem lua em touro, se desprender, mas pensando no sentido, não porque você está perdendo algo e choramingar por conta disso, mas será que isso de certa forma está te ajudando a navegar nos rios da vida? A tua canoa pode estar pesando. Se desprender, se desfazer de algumas coisas vai te ajudar. Para os ascendentes e lua em Gêmeos, casa 11. Claro, porque se vai ocorrer em Áries, para os ascendentes ou quem tem lua em Gêmeos, vai ser a casa 11. A casa 11 é a casa dos lucros, é a casa também das aspirações, dos desejos, é uma casa cama no sentido sânscrito de aspirações. É a casa dos amigos, network, do seu ciclo de amizades, é a casa também de trabalhos coletivos, de projetos também nesse sentido. Então vale a pena você ficar atento em relação a isso, às suas ambições também, né? Se Júpiter está influenciando demais esse eclipse, será que você não está, de certa forma, extremamente materialista? Ou então pensando excessivamente nos prazeres, ou então pensando excessivamente nos prazeres com os amigos e tudo mais? Será que não vale a pena você, de repente, introduzir alguma coisa diferente aí no seu ciclo de amigos? Bem, vale a pena pensar. Para quem tem ascendente ou lua em Câncer, casa 10, tá? Casa 10 é status, profissão, trabalho, cargos de autoridade, o seu chefe também. A gente pode pensar a casa 10, empregos públicos também de alto escalão. Tudo isso é importante e você, de repente, se a gente está falando de status na sua profissão, introduzir alguma coisa que tem um elemento, por exemplo, de Júpiter. Se Júpiter está influenciando tanto esse eclipse, né? E prestar atenção em relação a isso, ficar atento só sobre a imagem pública, tá? Pensar das direções que você está tomando em relação à sua profissão, talvez um excesso de ter que apresentar um status. Vale a pena a reflexão, tá? Para vocês. Ascendente ou lua em Leão, casa 9. Casa 9 é a casa dos professores, dos seus mestres. É a casa do pai, é a casa de viagens longas também, ela é a casa do Dharma, da ação correta, é a casa da lei. Então, repense se você está agindo de forma correta na tua vida, seguindo o Dharma, a ação reta, correta, né? Em relação, por exemplo, aos temas envolvendo ao seu pai, em relação também aos seus mestres, né? A pessoas também, aos gurus, aos padres, aos pastores, aos pais de santo, enfim, né? É um tema importante para você levar em conta, tá? Para você que tem ascendente em Virgem ou lua em Virgem, casa 8. Casa 8, ela é a casa que fala sobre os nossos vícios, os nossos medos, cirurgias, fala sobre doenças, fala sobre oscilações da vida.
ações emergenciais que acontecem de forma repentina. Lembra que a casa 8 é Randra. Randra em sânscrito fala sobre buraco, né? Os buracos que moram nos nossos porões, da nossa vida, da nossa alma. Fala também sobre os nossos processos, dos nossos medos. Ela é a casa também sobre heranças também, né? É uma casa que fala sobre o dinheiro do seu marido ou da sua esposa. Então esses temas são importantes, sobre especulação também, sobre flutuações da vida, sobre aquilo que a gente muitas vezes não vai ter controle e que vai ocorrer sem a gente querer de forma emergencial, né? Então, também sobre uma certa subversão, porque a casa 8 fala sobre subversão também, coisas ilegais, então ficar atento em relação a isso, tá? Vamos lá. É para quem tem ascendente ou lua em Libra, tá? Bem, casa 7. Casa 7 fala sobre negócios. Casa 7 fala sobre o casamento, fala sobre sócios. A casa 7 ela vai falar também sobre um pouco da vida pública também, porque ela é a 10ª casa a partir da 10ª casa. Lembra do conceito Bhavat Bhavan, tá? Da astrologia védica. Então a casa 7 ela também fala sobre isso. Então pense sobre os negócios que você vai fazer, fique atento em relação a isso, em relação ao teu casamento, em relação às suas parcerias. Trazendo o elemento para o seu casamento, por exemplo, se Júpiter está ligado a esse eclipse, também aspectos espirituais, né, que você possa compartilhar com o seu marido ou com a sua esposa, isso, né, trazer esses elementos, ou de repente até como Júpiter também fala sobre o estrangeiro, negociações envolvendo o estrangeiro, questões, produtos importados, enfim, tá? Para quem tem ascendente ou lua em Escorpião, casa 6. Casa 6, casa das dívidas. Atenção, para evitar contrair dívidas nesse período. É a casa dos seus subordinados, funcionários também, atenção a isso. É a casa dos seus inimigos, dos combates, dos enfrentamentos, obstáculos do dia a dia do trabalho, assuntos minuciosos. Fala sobre cuidado com a tua saúde, com a sua rotina. Atenção a isso, utilize também na sua rotina aspectos de Júpiter, por exemplo, trazer orações, rezas, meditação. Repense em relação à sua relação com o seu trabalho, com o seu dia a dia do trabalho. É a casa do serviço. Se é a casa do serviço, será que não é interessante você poder pensar também sobre esses assuntos? Repensar sobre as suas atitudes envolvendo esses temas? E isso, com relação às suas dívidas, né? Atenção a isso, tá? Vamos lá, para quem tem ascendente ou lua em Sagitário, casa 5, tá? Casa 5 fala sobre estudos. É uma casa que fala sobre o saber, fala sobre a nossa mente. Lembre-se, casa 1, casa 5 e casa 9 falam muito sobre a sua mente, sua mentalidade. Fala sobre os filhos, fala sobre também a sua cargos de consultoria também, tá? É importante. Então, pense sobre, com relação aos seus filhos, aquilo que de repente você acha que está fazendo muito corretamente, pense um ponto cego aí nessa relação, né, em alguns assuntos referentes a isso, ou que venha à tona o tema de filhos para a sua vida, né, com relação aos seus estudos, ao que você vem estudando, né, talvez introduzir um estudo um pouco mais filosófico, transcendente no seu dia a dia, que você consiga ler, sei lá, 1, 2, 3 páginas. Né, introduzir isso. Práticas espirituais, a casa 5 também fala. A casa também também uma casa das especulações, é a casa da previsão também, né? Para quem tem ascendente ou lua em Capricórnio, casa 4. Casa 4 fala sobre a mãe, fala sobre o seu lar, sobre veículos. Casa 4 fala sobre imóveis,
A casa 4 também é a casa da felicidade, a casa do bem-estar, mas também é a casa da comodidade. Por isso que é uma casa moksha, é uma casa de transformação, porque às vezes não, toda grande mudança necessária para a nossa vida, a gente precisa sair de uma zona de conforto, né? Mas é a casa também da felicidade, é uma casa que traz um bem-estar também, é a casa da mãe, é a casa da sua casa, repensar que tipo de práticas que você faz dentro da sua casa, a energia que você coloca dentro da sua casa, né? Em relação à tua mãe também, um assunto importante, para quem tem um ascendente, a lua em Capricórnio. Para quem tem ascendente, lua em Aquário, casa 3. Bem, casa 3. A gente vai fala sobre pequenos deslocamentos, fala sobre empreendedorismo, fala sobre a coragem. A casa da coragem é a casa 3. Tá? Não é à toa que a casa dos medos, ela é a casa 8. Olha que interessante. Se a casa 3 ela é a casa da coragem, e a casa 6 ela é a casa dos inimigos, então a casa 8 ela vai ser a 6ª casa contadas a partir da casa 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 casas a partir da casa 3 significa 6 inimigo, 3 coragem. Para a astrologia védica, o inimigo da coragem é o medo. Por isso que a casa 8 fala sobre medos. Fica a dica. Então a casa 3 ela fala sobre os irmãos mais novos, fala sobre os vizinhos, fala sobre a mídia também, né? Quem sabe você não pode utilizar e introduzir isso no teu dia a dia, no seu trabalho. É a casa também das divulgações, né? De você transmitir conhecimento, é a casa também bastante operacional, é a casa também dos artistas, a casa 5 e a casa 3, casa dos artistas, da criatividade, empreendedorismo e coragem. Então pense se não está te faltando nesse sentido, né? Vale a pena você apostar e pensar se de repente não haja mais com o coração. Coragem vem de cor, esse radical que tem a ver com coração, ok? Cordialidade, esse cor, né? Para você que tem ascendente ou lua em peixes, casa 2, casa da família. Assuntos relacionados à família, a dinheiro, a bens, a alimentação, a fala, como você fala, como você... o tipo de alimentação. Passe a estudar um pouco mais, traga um elemento diferente na tua alimentação, se você não está exagerando demais em certos alimentos, o que você está fazendo com a tua saúde, né? Com relação à família também, certas distorções que podem estar acontecendo sobre esses temas. A casa 2 fala sobre a família. A casa 2 ela é a segunda casa a partir da 1, ou seja, aquilo que sustenta a casa 1, que é você. Então por isso que fala sobre família, bens, alimentação e tudo mais. Então chegamos aí ao final. Volto a dizer, no final das contas, tudo isso ajuda você por caminhos difíceis ou mais fáceis, mas para você crescer, para você revisar coisas da tua vida, para você fazer mudanças, para você, às vezes, numa situação muito difícil que possa vir a acontecer nesse dia 28, você entender que é uma oportunidade de fazer certas mudanças e desocultar ou trazer elementos como Júpiter está nos apontando também, transcendentes, espirituais, né? Enfim, é isso.